Você já parou para pensar na importância da genética na nossa vida? A genética influencia na nossa personalidade, assim como a tendência de desenvolvermos doenças e transtornos psicológicos. No entanto, ela não determina nada, pois também somos influenciados pelo ambiente externo, a forma como somos criados e nossos hábitos. Nesse vídeo, você vai entender melhor qual a importância da genética na nossa vida e conhecer os fatores que a influenciam. Então, qual é a importância da genética na nossa vida? Segundo o projeto Genoma Humano, que iniciou nos anos de 1990 e continua até os dias atuais, os seres humanos compartilham 99,99% dos seus genes, o que significa que somos apenas 0,01% diferentes. O curioso é que essa pequena diferença nos torna seres humanos distintos em personalidade e na forma que vemos o mundo. Por isso, que mesmo irmãos gêmeos que foram criados em um mesmo ambiente, geralmente possuem personalidades diferentes. Nós recebemos dos nossos pais 23 pares de genes de cada um. No entanto, a forma como esses genes se combinam é o que determina nossas características. Cada pessoa é única e possui uma combinação específica. Por isso, ainda que os irmãos gêmeos sejam univitelinos e possuam o mesmo genoma, ainda são indivíduos diferentes. Além disso, o ambiente em que a criança nasce e cresce pode influenciar na personalidade, assim como o momento de vida e o desejo dos pais no nascimento também pode contribuir para a formação dos filhos. A genética influencia na personalidade? Sim. Segundo cientistas, cerca de 30 a 60% das características de personalidade têm influência genética, sendo que já foram associados genes à agressividade, extroversão, perfil antissocial e até mesmo transtornos alimentares. No entanto, a genética não é o único fator que implica na nossa forma de ser. Há outros que também têm um papel crucial. Entre eles, ambiente, o local e as influências externas que fazem parte de nosso desenvolvimento durante a infância e adolescência podem influenciar nossa personalidade em até 30%, sendo que experiências como maus tratos e violência familiar podem contribuir para a formação de um comportamento agressivo. Experiências. Outro fator que influencia são os eventos que ocorreram em nossa infância e que acabam marcando mais do que nas fases da adolescência e idade adulta. Educação. Nossa experiência na escola também contribui para a criação da nossa identidade e também as escolhas que fazemos na vida. Puberdade. A fase da puberdade, que ocorre entre a infância e a adolescência, também pode influir, já que nessa fase há mudanças hormonais, neurais, sexuais e emocionais que acabam interferindo na nossa personalidade, já que criamos conceitos, discutimos, desenvolvemos medo e refletimos em nós mesmos. Estilo de vida. Nosso estilo de vida influencia diretamente no DNA e nas informações genéticas passadas aos filhos, sendo que, segundo estudos, pais que foram dependentes de drogas e álcool têm 60% de chances de passar essas tendências aos filhos. Quais os tipos de personalidade? Segundo a ciência, existem 5 grandes características que podem traçar a personalidade de uma pessoa. Entre elas estão abertura, extroversão, neuroticismo, afabilidade e consciência. Vamos conhecê-las melhor a seguir. Abertura. Essa característica se refere ao interesse e curiosidade por ter experiências relacionadas à aventura, arte e assuntos complexos. Esse traço geralmente está presente em pessoas sensíveis, abertas e com uma grande imaginação. Extroversão. Nesse caso, essa característica se encontra em pessoas que gostam de estar envolvidas com outras pessoas, são ativas, intensas e têm a capacidade de animar o ambiente e chamar atenção. Neuroticismo. Essa característica já está presente em pessoas instáveis, que em um momento estão alegres e em outro tristes, ansiosas ou com raiva. Geralmente essas pessoas veem a vida como ameaça, frustração e estresse. Afabilidade. Por outro lado, essa característica se encontra em pessoas colaborativas, compassivas e que respeitam os sentimentos e pensamentos dos outros.
Assim, pessoas com esse traço geralmente costumam ser amigáveis e solidárias. Consciência. Já pessoas com essa característica são objetivas, disciplinadas e persistentes. Por isso, são controladas e gostam de planejar as coisas, conseguindo frear seus próprios impulsos. É possível mudar nossa personalidade? Não totalmente, pois apesar da nossa personalidade ser influenciada pelo ambiente e acontecimentos na vida, não conseguimos mudar totalmente. No entanto, é possível melhorar alguns aspectos de nossa personalidade. Por exemplo, no caso de uma pessoa tímida, ela pode vencer seu medo em falar em público apesar da timidez, mas esse traço de personalidade se manterá. O mesmo se dá com pessoas conservadoras. Embora gostem de manter o controle e apenas ir a lugares que se sintam à vontade, podem vencer esse obstáculo e aprender a aceitar ideias novas. As pessoas são capazes de se adaptar a situações e, caso tenham dificuldade em lidar com os lados negativos de sua personalidade, podem pedir a ajuda de um psicólogo. Portanto, é importante que você mesmo entenda seus pontos fortes e dificuldades e aprenda a se adaptar às diferentes situações para que possa melhorar seu relacionamento com as outras pessoas e viver melhor. Como a genética está presente no nosso cotidiano? Sim, a genética pode influenciar problemas de saúde e mentais. Vamos entender melhor a seguir. Genética versus problemas de saúde. Quando os genes não apresentam a numeração certa e não estão pareados, a criança pode vir a ter problemas. Esse é o caso da síndrome de Down, uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21, onde deveria haver apenas 2. A genética também pode influenciar a tendência da pessoa a apresentar o colesterol ruim. Outra coisa que a genética pode interferir é na produção de uma enzima no fígado, que pode causar o câncer e a resposta a alguns medicamentos, assim, levando à intoxicação, caso a pessoa os ingira. Além disso, existe um gene chamado ADRA2A, que, dependendo das cópias que a pessoa possa ter, há uma tendência maior de ela apresentar problemas como síndrome de Tourette, enjoo e dificuldade de fazer cálculos. Genética versus transtornos mentais. Outra coisa que a genética pode influenciar é o aparecimento de transtornos mentais, como psicopatia, toque, narcisismo, entre outros. Isso acontece pois pessoas que apresentam esses transtornos são inflexíveis. Assim, diferente das outras, não são mutáveis ou adaptáveis. Por isso, as pessoas que apresentam transtornos mentais têm dificuldade em se adaptar e não conseguem ter uma autorreflexão, o que acaba atrapalhando o seu relacionamento com as outras pessoas. Os transtornos mentais são divididos em 3 grupos: estranhos ou excêntricos. Esse é o caso do transtorno paranoide, caracterizado pela presença de paranoia e desconfiança. Esquizoide, geralmente pessoas que se isolam e não querem interagir com os outros. E o esquizotípico, quem costuma ter ideias e comportamentos excêntricos. Dramáticos, imprevisíveis e irregulares. Entre os transtornos estão o antissocial, geralmente associado à sociopatia e psicopatia, em que a pessoa não sente empatia pelas outras, é irresponsável e manipuladora. Borderline, pessoa altamente carente e inconstante emocionalmente. Histriônico, que é exagerado, superficial e provocativo. E narcisista, que é caracterizado por pessoas arrogantes e que se sentem superiores aos outros. Ansiosos ou apreensivos são os transtornos esquivo, que está presente em pessoas com timidez excessiva, ansiedade e sentimento de inferioridade. Dependente, pessoa submissa, carente e que se culpa muito. Obsessivo-compulsivo, presente em pessoas perfeccionistas, inflexíveis e obstinadas. Como você viu, a importância da genética na nossa vida se estende para diferentes áreas, como a nossa personalidade, saúde e até mesmo problemas psicológicos. No entanto, a genética não é o único fator que nos influencia. Por isso, se você buscar ter uma vida saudável, regrada e buscar tratamentos, é possível evitar ou controlar problemas. Você tem alguma tendência genética que está conseguindo vencer por meio de bons hábitos? Conte pra gente nos comentários.
E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Salos para conferir mais assuntos interessantes. Caso tenha algum amigo que se interessa por esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo com ele. Até a próxima!